Fala, meu povo, paz seja convosco. Bora lá. Vamos tratar a nossa segunda ministração do mês de fevereiro, baseada nos atributos que Deus compartilha conosco. Semana passada nós falamos sobre amor e santidade e hoje nós vamos tratar sobre a ideia de justiça e misericórdia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Miqueias, profeta menor, capítulo 6, verso 8, que diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Nós vivemos numa geração que seleciona os atributos de Deus como quem escolhe um produto numa prateleira. Tem gente que aceita a misericórdia, absolve essa misericórdia, mas acaba rejeitando a justiça. E isso é um problema, porque quando se trata de atributos, nós não temos esse direito, nós não temos essa condição de escolher aquilo que nós devemos praticar. Pelo contrário, Deus deseja que nós sejamos santos, assim como Ele é. Deus deseja que nós amemos, assim como Ele é amor. E Deus deseja que nós sejamos praticantes, tanto da justiça quanto da misericórdia, porque Deus é misericordioso e também é justo. Aí, quando a gente olha para a nossa geração, uma geração que fala de amor, mas evita o arrependimento, uma geração que deseja a graça, mas foge da santidade, essa geração precisa ser corrigida. E é por isso que nós estamos aqui. Abordar justiça e misericórdia exige mais do que devoção, muito mais. Exige da gente rigor conceitual, exige da gente consciência histórica, coragem até teológica, coragem hermenêutica, para a gente poder tratar. A escritura ela não trata esses tipos de atributos como ideias abstratas, mas como uma expressão do próprio ser de Deus em relação ao mundo. Olha, a justiça e a misericórdia vai ter que passar a fazer parte da sua vida, hein? Eu quero trabalhar com você 5 subtemas para a gente poder refletir nessa ideia de justiça e misericórdia. O primeiro subtema que eu quero tratar é a justiça, o atributo que a igreja moderna evita. Eita, e aí? O termo hebraico tzedek, que é a ideia que se traduz por justiça, ele não designa primariamente ali como se fosse um sistema penal. Não, mas tzedek, ele tem a ideia de uma retidão relacional. Tzedek é a ideia que preserva a ordem que Deus deu durante a sua criação. Seguir a verdade, permanecer na verdade, permanecer em obediência, são coisas que Deus ordena que nós façamos. Isso faz parte, inclusive, da nossa aliança com Deus. Por isso, tzedek, que é a justiça, é um termo hebraico que engloba todas essas ideias. Obediência, sinceridade, retidão, arrependimento. E aí, amor, santidade. Tudo isso precisa partir da justiça que Deus manifesta na terra. Tem um camarada chamado Agostinho de Hipona, não sei se você conhece ele, é bem antigo. Foi um dos reformadores, por assim dizer, dos tempos antigos, e ele fala o seguinte: Deus não é justo porque pune, mas Deus pune justamente porque é justo. Tem um camarada chamado Tomás de Aquino, um rapaz que também viveu no passado, um servo de Deus, e ele diz o seguinte: a justiça, ela não é como um atributo recorrente à misericórdia, mas como a expressão da simplicidade divina. Em Deus, a justiça e a misericórdia não se opõem porque não são partes, mas são modos humanos de nomear um único ato divino. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é como se fosse um avião, não dá para voar com uma única asa. Não dá para buscar a misericórdia sem viver a justiça. Não dá para alcançar a justiça sem antes ter passado
pela misericórdia. Mas aí tem um detalhe, vamos pensar aqui. Será que na realidade é desse jeito que eu disse a você? Na atualidade, a rejeição moderna da justiça divina, ela não é nem acidental. Ela nasce de quando o ser humano começa a olhar muito mais para dentro de si, olhando muito mais para o seu umbigo do que para as coisas que Deus deseja em relação a Deus e em relação às pessoas. Quando o ser humano é responsável por criar as suas próprias leis, quando aparece uma lei um pouco superior, ele vai dizer: "Ah, estão sendo aqui exagerado para cima de mim". Sabe o que que é isso? Ser humano gosta de criar a própria justiça. E quando a justiça verdadeira que emana do ser de Deus entra em contato com essa justiça do ser humano, o ser humano acaba entrando num colapso emocional. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: Porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? A justiça, ela não veio para acompanhar a cultura. A justiça ela vem para se opor quando a cultura começa a quebrar os padrões que Deus deseja. Assim sendo, a justiça ela não se opõe ao ser humano por capricho. A justiça ela é anticultural porque toda cultura caída tende a normalizar o pecado. É por isso que Deus não está dentro da cultura, nós estamos presos nela. E a justiça acontece exatamente para que a nossa cultura não nos permita pecar contra Deus e contra as pessoas. Segundo subtema para nós tratarmos: misericórdia, o atributo que o pecador subestima. A palavra hebraica para misericórdia é hesed, e é um dos mais densos temas da teologia bíblica. Porque hesed, bondade, popularmente traduzido como misericórdia, amor leal, benignidade. Isso é hesed, isso é misericórdia. E esse hesed, ele aponta para uma fidelidade de Deus com a sua aliança. E quem faz parte dessa aliança prova da misericórdia de Deus. Tem um camarada do período da patrística. Olha, depois de Cristo houveram inúmeros períodos da igreja. Então nós temos, até no nosso tempo, tem o período renascentista, tem o período pietista, por exemplo, e houve ali o período da patrística, os pais da igreja. E tinha um camarada chamado Irineu de Lyon. Ele fala uma frase muito interessante: a misericórdia é vista como um movimento de Deus que reconduz a humanidade ao seu selo original, à semelhança do Filho. Escute o que eu vou te dizer: quando Deus salvou você do pecado que você vivia, quando você se converte, quando você aceitou a Jesus, Deus não estava interessado em mudar a sua personalidade. Deus estava preocupado em trazer você para o estado original. Isso é misericórdia. Isso é hesed. Isso é graça. Mas aí nós temos um problema. Esses pensamentos que grandes homens de Deus levantaram no passado, parece que quando chega no nosso tempo se dissolvem. Parece que a modernidade sentimentalizou a misericórdia porque perdeu a noção do pecado. Parece que essa misericórdia de Deus ela é utilizada como uma carta de liberação para que a pessoa peque. Ah, eu vou pecar porque Deus tem misericórdia de mim e me perdoa. Você só está esquecendo o seguinte: da mesma forma com que Deus é misericordioso, Deus é justo. Aquilo que nós pecarmos, ainda que inconsciente, ou pior ainda, consciente, nós colheremos o fruto disso. Justiça. Pensa comigo. O pecado, se ele for ali apenas um erro psicológico, se o pecado for algo condicional ao meio social, a misericórdia de Deus, ela vai ser reduzida a uma tolerância. E Deus não é tolerante com o pecado. Biblicamente, o pecado é a corrupção do ser humano. Logo, a misericórdia, ela não pode ser uma mera aceitação do pecado, mas uma mudança de mentalidade em entender o seguinte: Deus tem amor para me perdoar e deseja, por sua justiça, que eu mude de comportamento. Para de pecar por querer.
Para de pecar achando que simplesmente pelo fato da misericórdia de Deus estar sobre a sua vida e ela realmente está, não acredite que isso vai anular a justiça de Deus, porque ainda que Deus lhe perdoe, ouça bem, as consequências do pecado serão assumidas. Não tem para onde correr. Pensa comigo, se tem uma coisa que o ser humano consegue fazer para desprezar a misericórdia de Deus, é usá-la como um álibi para uma estagnação espiritual. Usar a graça de Deus como condição para pecar deliberadamente. Aquele que pecar e não se arrepender vai queimar no fogo do inferno, não tenha dúvida disso. Terceiro subtema para nós tratarmos: escândalo da cruz. Justiça e misericórdia se unem. A cruz sempre foi um ponto de tensão, por assim dizer. Um outro rapaz, um outro homem de Deus que viveu no passado chamado Atanásio, ele fala que a cruz é um instrumento pela qual Deus resolve o dilema da humanidade. Se Deus ignorasse o pecado, ele negaria a sua justiça. Tá vendo como a graça não é desse jeito? Tá vendo como a misericórdia não é desse jeito? Se Deus ignora o pecado, ele nega a sua justiça. E se ele destruísse o pecador, ele negaria a sua bondade. Deus não está para matar alguém pelo pecado, pelo contrário, Deus está para absolver alguém por causa do seu pecado. Mas entenda, quando eu sei que a bondade de Deus é sobre a minha vida, eu não posso usar isso como uma carta branca para sair pecando deliberadamente. Sabe por quê? Porque se eu achar que a misericórdia de Deus está sobre a minha vida para eu pecar deliberadamente, eu estou esquecendo de que a justiça de Deus pode se cumprir. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito o seguinte: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa afirmação não deveria ser lida como algo frio. É uma identificação do Filho de Deus. Jesus assume uma condição humana até as últimas consequências para restaurar o ser humano. Jesus entra no alvo da justiça de Deus para que a misericórdia do Todo-Poderoso viesse sobre você e sobre mim. Ouça bem, na cruz o pecado não é relativizado. Na cruz o pecado é julgado. Na cruz o pecador não é descartado. Na cruz o pecador ele é resgatado. Rejeitar o sacrifício da cruz é tentar salvar-se sem morrer. É tentar alcançar uma graça sem derramar o sangue. É desejar a ressurreição sem crucificação. É desejar a glória de Deus sem arrependimento. É ter Cristo como benefício, mas não como Senhor. A cruz, ela faz com que justiça e misericórdia se beijem, se unam, se manifeste em nós. Quarto subtema para nós tratarmos: o chamado à igreja, refletir aquilo que nós recebemos. Desde o povo no deserto até a reforma, discipulado sempre significou formação de caráter baseado na imagem de Cristo, e é por isso que nós estamos aqui. Martinho Lutero, ele insistia que a fé que justifica nunca permanece sozinho. João Calvino, ele falava sobre a justificação e a santificação como dons de Deus que são inseparáveis. O que eu estou tentando falar para você todo esse tempo, não adianta querer somente a misericórdia para te poupar. A justiça de Deus, ela precisa acontecer na sua vida. Aliás, isso ensina que nós devemos ser misericordiosos e devemos ser justos no nosso comportamento. Esse tempo, nós precisamos abrir os olhos, porque uma igreja sem justiça, ela se torna cúmplice do pecado. Jesus une justiça e misericórdia. E dessa forma, ele encara fariseus enfurecidos, mas ao mesmo tempo acolhe pecadores quebrantados. O critério não é o pecado em si, mas é a postura do coração diante de uma verdade. Jesus quer manifestar em nós justiça e misericórdia, atributos que Deus deseja que estejam em nós, porque esses atributos eles emanam
da presença do Senhor. Quinto subtema para a gente poder tratar: um confronto final para a nossa geração. Vamos falar do nosso tempo aqui, tá? Vamos falar do nosso período. A crise no nosso tempo, ela não é doutrinária, é uma crise de senhorio. Bíblia pra gente não falta, o que falta pra gente é obediência. Você sabe que por causa da inteligência artificial a gente nem carece de informação, o nosso problema é a rendição. O problema central da igreja contemporânea não é falta de estudo teológico. O problema da igreja atual está no governo. Se Cristo governa as nossas vidas, justiça e misericórdia fazem parte da nossa vida. Amor e santificação é algo praticado cotidianamente. Eu queria pensar com você o seguinte: a gente precisa se acertar com Deus. Muitas vezes nós queremos o benefício do reino, mas não queremos o governo de Deus. Por isso que muitas vezes a gente deseja muito mais a misericórdia do que a justiça. A gente deseja as promessas do Todo-Poderoso, mas a gente resiste fatalmente ao senhorio do Senhor. Nós preferimos muitas vezes um Cristo funcional que vai resolver as nossas crises, que cure as nossas dores, que atenda às nossas necessidades. É a misericórdia, é a graça, a gente só quer isso, mas nós nunca estamos dispostos a ter um Cristo soberano que exige arrependimento, que exige obediência, que exige uma transformação profunda. Nós chamamos Jesus de Senhor, mas muitas vezes nós resistimos à sua vontade. E isso, nas palavras do próprio Cristo, é um auto-engano religioso. Confissão verbal sem submissão na prática não é fé bíblica. É querer misericórdia para rejeitar a justiça. Deus não está formando uma igreja relevante para os olhos do mundo. Deus está formando uma igreja para ser fiel como um testemunho para o céu. Mas é uma igreja constituída pela imagem do Filho de Deus. Amar a verdade, chorar pelo pecador e odiar o pecado não podem ser opções. Não pode ser ajustes de liderança. Precisam ser marcas cristológicas inegociáveis que vêm do céu e manifestam no nosso coração. A geração atual, ela precisa decidir seguir a Cristo e não adaptar o Senhor à sua conveniência. Sendo assim, você vai concordar comigo, o confronto ele não é externo. O confronto é aqui dentro. O confronto ele não é cultural, o confronto é espiritual. Esse confronto de justiça e misericórdia não é sobre métodos, é sobre senhorio. Ou Cristo governa tudo, ou o Senhor não governa nada. E aqui eu quero concluir. Justiça sem misericórdia petrifica a fé. Misericórdia sem justiça a dissolve completamente. Mas quando ambas se encontram, o reino de Deus se manifesta com poder, com transformação, com rendição, com arrependimento. Entenda uma coisa: se até hoje você nunca praticou, eu peço a você, clame a Deus para que não só a misericórdia dele se manifeste na sua vida, mas sobretudo que a justiça do Senhor também esteja presente. Tanto para te defender quando você for inocente, quanto para te corrigir quando você for culpado. E se você for culpado, a justiça de Deus te colocará como culpado, mas a misericórdia lhe dará a condição de receber a rendição. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.